você acredita que você, sendo estudado do assunto antes de começar a dieta carnívora, e você já tendo uma noção do que você acreditaria que ia acontecer baseado no que você estudou, te ajudou a continuar na dieta? Porque com certeza me ajudou. Muito, mas muito. Acho que assim, quando você tem a oportunidade de estudar a parte científica do negócio, eu acho que ajuda pra caramba, porque você começa a ver, eu vou ter esse benefício, eu vou ter isso aqui e tal, e aí depois é o que você vai sentindo. Eu, por exemplo, né, o que me ajuda a manter? Eu sou super compulsivo por carboidrato. Cara, se eu saio da dieta, eu sei que eu vou ficar deprimido. Eu já sei. Cara, se eu comer, eu vou ficar. Vale a pena? E aí entra no negócio. Vale a pena para mim? Cara, para mim não vale a pena. Vou arriscar. Eu não acho que eu vou comer e vou acabar saindo da dieta e não vou voltar. Mas eu vou sofrer para voltar nesse período que fica. Vou ficar com fissura para comer mais doce, vou me sentir mal. Nossa, dá um monte. Eu postei a vez que eu recaí com a pizza. Um monte de seguidor começou a botar. Nossa, eu também tive dor de barriga, tive diarreia. Cara, você come o carboidrato, teu organismo volta em um dia, assim, você se arrebenta, né? E isso Lógico. vindo, doutor, isso vindo, só para falar para todo mundo, isso vindo de um cara, de um médico que trabalha com isso, tá, gente? Isso vindo de um médico que vê todo dia sintomas psiquiátricos, sintomas de compulsão, sintomas de vício. Então não é uma pessoa qualquer falando, não é o Joãozinho ali da rua, da esquina, falando, eu fico depressivo quando como carboidrato. Não, é um cara que trabalha com isso, que estuda isso, que tem a experiência e as credenciais para falar sobre o assunto também. Não é isso, Doc? O importante é entender o seguinte, não é? Eu não estou falando que assim o carboidrato é a causa da depressão. Tá? Não, tô falando para você, para Sim, você. no meu caso, e assim, tem gente que sai da dieta, vai se sentir mal tal, e não vai ter nenhum sintoma de depressão. Exato, Agora, exato. para quem tem resistência à insulina, provavelmente a depressão ali está ligada, assim, eu acho que em alguns casos a alimentação é a causa da depressão, né? Isso ainda não tem nenhum estudo científico comprovando isso, mas tem via das quinuraninas, tem um monte de situações que vão acontecendo ali no cérebro que podem acabar levando a uma depressão. Né? Então, eu acho que em alguns casos pode ser, sim, a dieta. Tá? Isso é uma coisa que eu acredito e que ainda precisa ser estudada. Né? Sim. Mas que tem uma ligação, tem. Pode não ser a causa, mas é uma coisa que às vezes pode piorar. Né? Aham. E, no meu caso, volta rápido. Eu já vi outras pessoas, inclusive na internet. Nossa, doutor, né? Eu gosto muito. Eu morria de medo de fazer o Instagram, que eu nunca gostei de me expor. Eu falei, cara, mas eu preciso fazer isso aqui, porque não dá para eu ficar com esse conhecimento para mim. Eu tô vendo muita melhora. E, cara, eu gostaria de ter visto isso antes. De não ter Uhum. chegado ao ponto que eu cheguei. 110 quilos, hipertenso. Falei, cara, eu tava indo dormir, eu falava, cara, eu vou infartar, eu tenho filho pequeno. Meu, que bosta, né? Desculpa aí, qualquer coisa, depois você tira essa parte. Mas assim, Não. cara, aí eu ficava, peso na consciência tal. Meu, acabou, não tenho mais isso. Né? Porque assim, eu tentei, antes de entrar na dieta carnívora, eu tentei dieta low carb. Só que é aquele negócio, para quem tem uma ingesta pequena de carboidrato, vai ter essa fissura. Então não consigo sustentar. Muita gente ficou me zoando, você vai fazer essa dieta, não se sustenta, você vai aguentar 3 meses. Eu estou 1 ano e 3 meses, por quê? Né? Porque, cara, se sustenta totalmente, você se sente bem. Então, cara, faz sentido para mim? Totalmente. Essa dieta me deixa bem? Me deixa bem. Então por que eu vou tirar? Por que eu vou parar? Eu não estou sofrendo. As pessoas falam, nossa, cara, eu comecei a não ter fome. Eu falo, sim, você vai ficar saciado. Né? Aí passa um tempo, nossa, não tenho mais vontade de comer doce. É o que acontece. Né? Então, tem toda essa parte que faz com que a dieta realmente seja sustentável. Aham. E que você consiga manter como se você transformar ela num estilo de vida, assim, vou ficar carnívoro pro resto da vida? Acho que não, acho que em algum momento eu às vezes saio, eu fiz
até no meu Instagram ensinei a fazer chucrute e tal. Eu gosto muito de fermentados. Galera, um comunicado rapidinho aqui, vai durar 20 segundos. Só queria falar se vocês têm vontade de se juntar à minha comunidade privada da Dieta Carnívora, onde todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo tem a vontade de aprender. Dúvidas são tiradas lá e você tá dentro de uma comunidade bem exclusiva. Clique aqui no link da descrição. Tô fazendo uma promoção de tempo limitado que se você entrar na minha comunidade privada hoje, você ganha 2 e-books pelo preço de um. Em cima disso, let's go! Né? Então, às vezes eu saio, que eu ponho um pouco de chucrute ali com a carne, né? Fiz um potão ali de chucrute, aí com um pouco, aí depois eu fico um tempo só a carne. Mas às vezes eu saio com pequenas coisas, assim, né? E você vai aprendendo o legal da carnívora, nem todo mundo fica na carnívora. Algumas pessoas vão indo para a cetogênica, só que você consegue sentir o que o alimento está fazendo no teu organismo. Eu tive uma situação que eu não consegui explicar, mandei até para o Canberry, ele falou também, ele me respondeu. Isso é legal, a comunidade carnívora, o pessoal é muito gente boa, cara. Você fala que o pessoal te respondem. Eu tive resposta do Nick Norwitz, né? Porque é um pessoal que está interessado nisso, está um apoiando o outro. É uma comunidade muito legal, muito bacana. E eu até mandei para ele, falei, cara, tem um negócio que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo entender. Falei com um amigo que estuda, que trabalha com medicina integrativa, ele falou, cara, não sei o que está acontecendo. O meu ferro começou a cair muito, mas assim, muito. Comecei a ficar nível baixo de ferro. Falei, cara, será que é porque eu tava com tanta ferritina que, tá estranho isso aqui, né? E aí eu fui acompanhando e eu acho que eu tenho algumas hipóteses. Uma que que é meio viagem, mas até pode fazer sentido, que eu comecei a comer muito, foi numa época que eu fiz um monte de patê de fígado e estava comendo praticamente todo dia, e aí eu já vi gente falando de hipervitaminose, comendo muita víscera, como ali também tem cobre, o cobre compete com o ferro, talvez tenha sido isso. E a outra possibilidade que eu vi, que eu faço linguiça caseira, eu estava botando muita pimenta do reino, que tem oxalato pra caramba, e aí talvez isso me ferrou na parte do ferro. Aí eu parei de fazer com tanta pimenta, dei uma boa diminuída, tal. Agora meu ferro subiu, tá ótimo, né? Mas estava caindo muito e eu não tinha explicação. Eu já estava uns 4, 5 meses na carnívora, não estava no início, e falei, aí falei, será que é o pH do meu estômago? O que está acontecendo? Aí eu não sei, né? Mas diminuí a pimenta e subiu. Então, uma coisa nova para eu estudar, que eu estou agora correndo atrás. O legal da carnívora, você falou justamente isso, é que você realmente consegue dizer qual alimento está te afetando. Você consegue, talvez, dar aquele tiro certeiro, porque nada mais vai estar te afetando, especialmente se você estiver comendo basicamente carne e ovo. Então, você tinha 2 opções ali, né? Mas muito enxuta o seu pool of de possíveis culpados, né? Você tinha ali o fígado em excesso ou você tinha a pimenta. É muito fácil de você depois fazer um experimento com você mesmo, um experimento com o seu próprio corpo para ver qual era o real que estava acontecendo. Mas uma coisa também a hipervitaminose do fígado é muito interessante, é uma coisa que eu vejo falar muito nos Estados Unidos, mas eu não vejo falar muito no Brasil. E muita gente me fala do Paul Saladino também. Você com certeza conhece ele. Tipo, ele era um dos maiores proponentes da dieta carnívora nos Estados Unidos. Só que ele parou de comer uma dieta carnívora e agora tá comendo muito carboidrato, agora tá comendo muita fruta natural, mas ele tá comendo mais de 250 a 300 gramas de carboidrato por dia. E ele fala que ele acredita que todo mundo deve comer assim. Eu discordo com o Paul Saladino, mas eu achei legal alguns cientistas e médicos dos Estados Unidos falando porque eles acham que o Paul Saladino não estava se sentindo tão bem com a dieta carnívora, porque ele falava que tinha electrolyte imbalances, um balanço não muito bom dos eletrólitos, ele não estava se sentindo disposto e tal. E, coincidentemente, ele vendia fígado em pó, né? E ele tomava muito fígado. Era muito. Muito. Não era uma cápsula por dia, ele tomava várias cápsulas por dia, literalmente todo dia. E para um cara que tá sem nenhum antinutriente no corpo, às vezes muito nutriente, não vai ser bom. Não falando que os suplementos de fígado são ruins, eles são bons pra caramba, completos, até os que são, ainda mais os que são feitos naturalmente.
Mas só que para um cara que está metabolicamente saudável, sem nenhum antinutriente, talvez não seja ideal tomar uma dose alta todo santo dia. Então, que é o que eu estava fazendo. Eu fiz um potão de fígado, né? De patê de fígado, e estava todo dia antes de sair de casa, eu já comia uma colherada gigante ali de patê de fígado. Talvez tenha afetado. Eu vi isso daí do Paul Saladino. Também, assim, pode ter sido isso. Tem muita gente que fala que provavelmente foi esse suplemento que estava em excesso, né? E tem gente que fala da hipervitaminose mesmo, né? Você comer muita víscera, às vezes poderia dar uma hipervitaminose. E o excesso de cobre também, que você até falou do fígado, que pode ser um problema se tiver em excesso no corpo. Aham.